de conversa, depois de mais de 3 horas de reunião, chegaram nesse meio termo, chegaram nesse meio do caminho para que tanto Dias Toffoli não saísse prejudicado nisso e que nem a investigação fosse prejudicada, e também o próprio Supremo Tribunal Federal, que vem sendo criticado. Pode falar, Dora, pode falar. Não, é isso. Eu acho que a investigação não sai prejudicada, né? Porque se preserva. Mas o Supremo sai prejudicado. Aí eu estou com bomba, entendeu? E o Toffoli não sai blindado. Então, sabe, é aquele tipo de mesura, não vou nem chamar de gesto, porque isso que tem nessa nota aqui é aquele tipo de mesura em que ninguém acredita. Ninguém acredita nessa mesura. Então, ela não tem um efeito prático. O Toffoli não sai dessa história melhor. Por isso que eu digo, não tem saída honrosa nessa história, né? Arrumou-se ali uma solução, vamos dar um jeito de tirar esse Toffoli do meio do caminho, sem dizer que ele é isso ou aquilo, tá certo? Porque, afinal de contas, é um dos nossos, é um dos pares, né? Mas que é uma solução que não é algo que fecha o caso, que soluciona, que blinda o papel do Toffoli, lá isso não é mesmo. Pela nota, que também pelas informações que a Janaína Camelo trouxe, foi pelo menos uma manifestação institucional em defesa do Supremo Tribunal Federal. Muito se falava, né? Dias Toffoli está isolado, alguns ministros estavam criticando, inclusive com estranheza, algumas ações dele, mas essa nota deixa muito claro que em nenhum momento eles soltaram a mão de Dias Toffoli, ou seja, não jogaram ele aos leões, e sim fizeram uma defesa ampla do trabalho e, é claro, da investigação, do trabalho que é feito por parte dos ministros da Suprema Corte. Ou seja, colocaram todo esse caso muito acima em defesa do próprio Supremo Tribunal Federal, que vinha sofrendo muitas críticas e que vinha, inclusive, tendo um desgaste muito grande perante a opinião pública. Mas essa mensagem deixa muito claro e que todos estão de mãos dadas em defesa da instituição. Pois é, muito estranho, né? Estranho, principalmente num dia em que o próprio Toffoli pediu as investigações de todos os celulares, e vai saber quais são os nomes citados em todos esses celulares investigados. Agora, eu queria só fazer uma ressalva em relação à validade da investigação, que o Supremo fez questão de deixar expresso nessa nota, de que todos os atos estão válidos. Eu não acho que isso seja bom para a investigação, por um motivo. As nulidades, elas podem ser arguidas a qualquer tempo. Então, se tudo que aconteceu até aqui, neste momento, está sendo considerado válido, e lá na frente, daqui 5, 6 anos, se viesse comprovar algum envolvimento do ministro Dias Toffoli, que é constitucionalmente inocente, como qualquer pessoa, presumidamente inocente, até que se condene com trânsito em julgado em matéria criminal, se lá na frente se demonstrar e se comprovar algum tipo de envolvimento e de interesse escuso do ministro, aí tudo cai por terra, tudo volta a ser declarado nulo, porque neste momento, neste dia de hoje, dia 12 de fevereiro, se entendeu como válido. Aí, talvez seja tarde demais. Aí, talvez, já tenha prescrito. Como outros casos que a gente viu recentemente na nossa história. Casos de relevância, que foi se entendendo tudo como válido, tudo como válido. Quando vai se declarar nulidade, aí não dá para recomeçar do zero. Impunidade, porque já passou muito tempo. O certo seria ele ser declarado suspeito, anular tudo que aconteceu até esse momento, recomeçar do zero, para não isso tudo desaguar em impunidade lá na frente contra os fraudadores. Pode falar, Dora, quero te ouvir. Então, eu estava lembrando de uma coisa, Kobayashi, agora a gente vai ter que ver como é que o novo relator, ou a relatora, se de repente for a ministra Carmen Lúcia, como é que vai se comportar. O que você estava falando me acendeu essa ideia. Como é que vai se comportar, por exemplo, se vai manter o sigilo absoluto, como é que vai ser o comportamento desse relator vis-à-vis o comportamento do Toffoli, né? Porque aí, dependendo dessa conduta, pode haver uma crítica implícita ao comportamento do relator anterior. É só um complemento.
É um ponto extremamente pertinente, porque dependendo do nome do novo relator, já haverá inclusive um pré-julgamento muito grande devido ao seu histórico. Olha, esse ministro é um pouco mais duro, esse ministro aí pega mais leve, esse ministro é mais garantista, esse não é. Então isso já vai acontecer, inclusive há para sair a definição do novo relator ainda esta noite. A gente vai dar aqui para vocês ao longo do Jornal Jovem Pan. Mas é muito interessante para saber esses primeiros passos que vão ser determinantes para críticas ou elogios, ou até mesmo a nível de comparação com as medidas que foram feitas por Dias Toffoli. Por exemplo, a quebra do sigilo, para que não fique tudo concentrado no gabinete desse ministro, para que a PF tenha acesso, irrestrito a todas as provas, que consiga trabalhar de forma ampla. Enfim, são vários outros detalhes, várias outras informações que, de certa forma, gerou uma estranheza dentro do Supremo Tribunal Federal. Você vê isso como essencial, Kobayashi, agora, justamente esses primeiros passos, as primeiras ações desse novo relator? Certamente tudo será revisado. Primeiro ponto, o sigilo. Segundo ponto, a competência. Será que isso é para estar, de fato, no Supremo Tribunal Federal? Agora parece que sim, né? Tem autoridade com foro por prerrogativa sendo citado o tempo todo. Mas isso será, de fato, analisado. Aliás, se permanecer no Supremo Tribunal Federal em relação a todos ou só em relação à parte? Alguns desses investigados vão ser remetidos à investigação em primeira instância, como o próprio ministro Dias Toffoli fez recentemente também com outros investigados. Então, sim, vai ter uma revisão geral sobre todos os pontos polêmicos até agora, inclusive sobre os atos de investigação da polícia, como os depoimentos, as oitivas, as perícias, as operações que foram realizadas até agora e outras que poderão vir adiante. E um detalhe, se a Polícia Federal foi quem representou pela suspeição, certamente a polícia tem no gatilho, na manga ali, novas diligências a serem tomadas que estavam segurando, esperando um novo relator, para não correr o risco de contaminar. Então, certamente teremos novidades em relação ao caso do Banco Master aí com um novo relator. E um detalhe final, aqui, por feeling, não é informação, não é furo de reportagem, não é nada. Mas a gente já sabe que esse novo relator foi decidido nessa reunião. Esse sorteio do Supremo Tribunal Federal de relatoria não é tão sorte assim. Certamente vai vir alguém aí com uma certa casca grossa para assumir esse caso. Vamos esperar se não é o decano ou a decana para assumir a relatoria. E aí, Dora, qual o seu palpite, hein? O Kobayashi, nas entrelinhas, já deixou claro quem ele acha que é. Achei ousado, entendeu? Achei ousado do Koba. Não é a primeira vez, Kobayashi, que eu ouço isso, né? Não digo uma suspeição, mas digamos assim, um certo questionamento sobre o resultado dos sorteios. Tem lógica no que você falou, mas quando você falou, até assustei. Falei, epa, super ousado o Kobayashi. Agora, não acho que possa... É só um feeling. Não estou afirmando. Ninguém me deu essa informação. Tem um feeling de que talvez haja uma decisão colegiada. Mas esse tipo de feeling, Koba, ele não é um feeling aleatório, tá certo? Ele tem respaldo, ele é lastreado, no mínimo no passado, no mínimo em alguns fatos, né? Então eu diria, achei ousado, mas não considero que de repente esteja de todo errado o faro de Kobayashi. Não, vamos ver, gente, vamos ver. Eu já captei a ideia de vocês, eu também tenho meu palpite aqui, mas eu vou permanecer em silêncio porque a gente vai aguardar para saber o novo do relator. Se eu acertar, eu vou dizer que eu acertei. Se eu errar, eu vou ficar quietinho. Mas, enfim, com certeza, Kobayashi, pelo seu feeling, né, pela sua experiência, com certeza, nessa reunião, já discutir os próximos passos e qual dos ministros, sendo o relator, poderia, pelo menos, amenizar essas críticas à imagem do Supremo Tribunal Federal. O Supremo entrou hoje num momento quase de implosão, chegou num momento muito crítico, muito delicado, muito sensível, a ponto do ministro Edson Fachin encerrar a sessão mais cedo hoje e convocar uma reunião extraordinária para que todos conversassem sobre o futuro de Dias Toffoli em frente à relatoria do caso do Banco Master. Ou seja, o nome escolhido não será à toa. Deve ser, sim, um ministro que tem
um ministro com uma força, uma imagem inabalada, inclusive uma característica muito positiva de conseguir tentar trazer mais clareza, transparência para este inquérito, porque é isso que precisa neste momento. Além de fazer uma revisão geral em todas as ações duvidosas ou que geraram estranheza ou constrangimento no STF, trazer transparência. E aí parte no primeiro princípio, a queda do sigilo, né, Kobayashi? Exatamente, a queda do sigilo, que até esse momento não se justificou. Até hoje, inclusive, a gente não tem os porquês desse sigilo absoluto no Supremo Tribunal Federal. Depois de tantas e tantas informações, a gente não sabe qual é a informação sensível que poderia justificar esse sigilo, quando a regra é a publicidade, mesmo em casos sob investigação, mesmo em casos que ainda estão em curso. Porque o sigilo deve acontecer só em relação àquelas operações, aquelas diligências que estão em trâmite, que ainda acontecerão. Mas tudo que já está realizado precisa ser público. Aliás, é assim no processo penal democrático, né? Principalmente depois de 1988. Talvez o novo ministro tome essa decisão, mas a gente sabe, a gente não tem meros CPFs envolvidos nesse caso, a gente tem altas autoridades que talvez possam se manchar, principalmente em um ano eleitoral, principalmente em um ano em que há tanto interesse na preservação de cargos, nas influências. Esse vai ser um primeiro grande teste de fogo para o novo relator. Agora, Kobayashi, você conhecendo o direito mais profundamente, eu queria saber, porque uma das questões que foram colocadas em relação ao ministro Dias Toffoli, ele ter puxado o processo para o STF, por conta do nome que surgiu de apenas um político, que depois não seguiu adiante, ele teria participado de um fundo, mas sem nenhuma implicação a mais. Esse processo pode voltar para a primeira instância? Voltando, haveria um retrocesso no andamento? Qual seria o timing que a gente poderia esperar em relação à conclusão, sendo que é possível que no celular de Daniel Vorcaro surjam nomes de outros políticos? Então, eu queria saber, do ponto de vista jurídico, o que pode acontecer, Kobayashi? Olha, Denise, até o momento em que o ministro Dias Toffoli puxou para si a competência, naquele momento a gente só tinha a informação desse parlamentar citado, sequer como investigado. O nome dele apareceu marginalmente nas investigações e esse foi o fundamento para trazer tudo para o Supremo Tribunal Federal. Ali houve uma grande crítica em relação a essa decisão, porque os reais investigados não tinham o foro privilegiado, foro por prerrogativa de função. Agora, com novos celulares apreendidos, certamente mais informações e talvez mais nomes que possam ter algum envolvimento, e aí não só de ser citado, só ser mencionado, mas de fato envolvidos na trama da fraude, talvez seja o trabalho para o novo ministro fazer esse pente fino e, havendo alguém com foro por prerrogativa de função, justificar, fundamentar a manutenção no Supremo Tribunal Federal. Não havendo, aí seria o caso, pelo que diz a lei, de determinar a remessa à primeira instância, não tendo nenhum investigado com o foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Mas um caso que já foi remetido agora para a presidência, para um sorteio, por altos interesses institucionais, eu acho muito difícil que qualquer dos ministros desça o caso a um juízo de primeira instância. E Koba, lembrando também que nessas informações da Polícia Federal foram citados desde 2022 mais de 200 nomes, ou seja, tem muito trabalho, muita materialidade, muito conteúdo, documentos, mensagens, fotos que podem sim ajudar a avançar cada vez mais nessa investigação. Bom, gente, ainda